Olá, seja bem-vindo ao nosso ADM Live, aquele encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre gestão de esporte em tempos de Covid-19. E o nosso convidado é o administrador Alexei Carvalho, especialista em marketing e gestão esportiva. Tudo bem, Alexei? Tudo ótimo, Érica. Prazer em falar contigo. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom estar falando com vocês aí do CRA do Rio de Janeiro. O prazer é nosso. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, estamos fazendo uma live internacional, né? Diretamente de Portugal. Exatamente. Mais precisamente da cidade de Albufeira, no Algarve. Eu estou aqui exatamente há 1 mês e meio. E muito bem, feliz, tocando a vida por aqui, numa fase de transição. Eu quero, inclusive, já nessas primeiras palavras, mandar o meu abraço aqui ao presidente Wallace Vieira, presidente do CRA, do Conselho, ao nosso conselheiro federal Wagner Siqueira, diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador, ao Rafael, e um abraço muito apertado a todo mundo da área de comunicação, a você, a todo mundo, a Kátia, porque vocês aí são extremamente competentes, parceiros. Eu tenho uma relação muito boa, muito estreita, muito carinhosa, harmônica com o meu conselho, com a minha segunda casa. Tenho muito orgulho de ser profissional, administrador e registrado a essa casa. Então é sempre prazeroso, além dos eventos que a gente já pôde realizar em parceria, e de principalmente atender os alunos, as pessoas, os futuros administradores, com conhecimento, com experiência, com bagagem. Coisa boa. Alexei, vamos pensar um pouquinho, explica para a gente como que foi a situação para a gestão esportiva, esse baque que foi o isolamento social, a pandemia, essa parada do nada. Antes da gente falar de futuro, como vai ser, vamos dar um panorama para os nossos espectadores sobre como foi essa parada tão brusca. Eu acho que teve algum problema com a conexão do Alexei. Eu não estou vendo. É que está muito longe. Gente, tivemos um problema aqui, mas ele está voltando. Problema, tecnologia, Alexei, né? Voltou? A volta dos que não foram. Exatamente. Mas conseguiu escutar a pergunta? A questão da gente pensar um pouquinho de como foi essa parada brusca para a gestão esportiva? Érica, na verdade, a gente está vivendo um momento extremamente único. Ninguém que eu conheça da minha relação teve esse tipo de experiência por conta da pandemia, do novo coronavírus. Isso teve um impacto no mundo inteiro, em todos os segmentos, todos. E, consequentemente, eu diria para você que, por último, numa escala do que vai impactar mais dentro da vida das pessoas, entra a área do esporte e a área do lazer. Porque você tem outras prerrogativas, como você se alimentar, como você pagar suas contas, como você se vestir. Então, o esporte ele acaba ficando para trás, ou numa escala de prioridades lá para o final, até pelas questões que eu já relatei. Eu aproveito esse momento também está gerando muitas reflexões, porque nós vamos parar com o esporte, ou seja, enquanto a gente não descobrir uma vacina, não se tem mais esporte, não se pratica mais a saúde, porque você praticar esporte, você está praticando saúde, ou seja, se nós já temos os problemas do nosso cotidiano em relação a emprego, à saúde, à educação, a outras questões mais importantes na formação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como é que o esporte entra nisso? Como é que o esporte está inserido nisso? A gente sabe que uma coisa é o esporte de rendimento, o esporte business, o esporte negócio, mas a prática esportiva, ela está aliada no cotidiano de todo ser humano. Uma pessoa que infartou, vai no seu cardiologista e a recomendação, olha, você perca peso, você faça uma dieta, toma o seu remédio e pratica uma atividade física, pratica uma atividade esportiva, até para controle de peso. É saúde.
E o esporte ficou extremamente impactado por isso. Eu acredito que esse momento ele sirva para você poder integrar diversas áreas, seja da saúde, seja da área técnica, seja da área de prevenção, área sanitária, para que você possa criar modelos e protocolos de como lidar com o esporte em tempos de pandemia. Consequentemente, depois, com a descoberta de uma vacina, tudo bem, a gente volta ao normal. Será que os eventos serão todos realizados com portões fechados, sem a presença de público? Será que nós vamos, então, permitir que tenha um terço da capacidade com um espaçamento e dentro de um protocolo de higienização, de máscara? Ou seja, tudo isso é uma novidade. Ao mesmo tempo que hoje se discute o protocolo, a gente tem que olhar para um lado e um aspecto positivo, porque a gente pode englobar muitas coisas que são extremamente importantes e que, na prática, às vezes não eram praticadas. Como, por exemplo, como é que você pode ter alguns atletas que são atletas federados de clube, que participam de competições, eu digo de base, tá? 13 anos, 14, 15, 16, quando alguns nem apresentam um atestado médico, quando algum desses atletas, às vezes, não fazem nem um eletrocardiograma no início da época para ver a sua condição cardiológica. E outras questões mais. Então, o tema da Covid, da questão de como você se proteger do vírus, traz também a reboque outras questões que são tão importantes quanto. Se você participa de um esporte coletivo, como um jogo de basquete, e você tem ali, durante um evento, uma lesão, e o atleta cai ali na quadra, bate com uma cabeça, tem uma convulsão ou qualquer coisa do tipo, como é que vai ser a questão do primeiros socorros, do atendimento? Será que existe um colar cervical ali? Será que existe uma maca para poder fazer a remoção? Como é que é isso? A gente, pela minha experiência como atleta, eu cansei de ver do atleta sair carregado nos braços do pai, de você levar no carro, de você vai procurar um pronto-socorro. Então, isso é muito importante também, porque a discussão ela abrange muitas áreas da prevenção. Então, é uma prevenção do esporte, não é só a prevenção em relação ao vírus, a prevenção em uma série de fatores que vêm juntos dentro da atividade que você exerce, que você pratica. É que nem um empregado numa obra de construção civil, ele está com um colete, ele está com a cinta protetora, ele está com as ferramentas ali aparelhar, equipamento de proteção, com um capacete, ou seja, porque são protocolos, se cair um reboco vai proteger a cabeça dele. Assim se aplica ao esporte também. Então, se a gente olhar para um lado positivo, um lado otimista, o que precisa ser feito e também englobar essas outras questões que são extremamente importantes e diria que até mais corriqueiras do que a própria síndrome de você testar positivo ou negativo para um vírus como esse. E é interessante você fazer essa conexão entre o esporte e a educação, porque a gente vê, né, todo mundo falando sobre a importância do esporte, desde da criança e tal, de praticar algo esportivo. E a partir do momento que muda-se, que esses protocolos são modificados, você já vai estar incutindo na criança uma conscientização esportiva, de sanitização, de educação, que pode vir a precaver futuras pandemias ou futuros contágios, não é isso? Exatamente. Eu inclusive, aqui antes da nossa conversa, separei aqui algumas questões importantes que, embora a gente esteja nesse tempo de isolamento, de não ter tanto contato como a gente tinha anteriormente, a gente vê vários setores engajados e buscando alternativas e soluções. E ainda a discussão ela é muito ampla e ela não vai acabar tão fácil. Então, por exemplo, passou agora um projeto de lei na Câmara dos Deputados em Brasília, de autoria do deputado Felipe Carreiras, sobre a questão da renda emergencial para os trabalhadores do setor, ou seja, você tem ali os massagistas, roupeiros, treinadores, profissionais que sofreram impacto por causa da pandemia e não estão trabalhando. Tem clubes que estão fechados até hoje, 4 meses fechados, ou seja, não tem atividade. Então, consequentemente, esse projeto de lei vai trazer com que os atletas e profissionais da área recebam um auxílio do governo, que, inclusive, nesse primeiro momento,
se não, salvo engano, ela é de 1,6 bilhões de reais. Então, isso já passou, tem que ser aprovado agora no Senado Federal, mas eu acredito que passe. Ou seja, é o governo também preocupado com a questão do esporte, de como o esporte foi impactado por conta da pandemia. A Secretaria Nacional de Esporte, por exemplo, ela já fez uma alteração que antes você tinha... eu estou aqui, vou ler para você. Você tinha a questão de bolsa auxílio aos atletas, que tinha um limitador de R$1.000. Hoje você já pode receber até R$8.000. Esse auxílio não podia ser acumulado com outros recursos, com outras fontes de custeio para viabilizar viagens, aluguel de material, despesa de consulta médica, e hoje já pode. Então você vê que, às vezes, a gente não dá muita propaganda e evidência às questões que estão mudando, que estão sendo implementadas em pró, em benefício do esporte, e principalmente na ponta, que é o atleta, mas que diversos setores da sociedade estão preocupados com isso. As federações, confederações, a gente acompanhou recentemente a questão do Campeonato Carioca de Futebol, que houve uma discussão e uma polêmica muito grande acerca desse tema, de os atletas serem testados constantemente. Toda a imprensa que fez a cobertura no estádio era obrigada a fazer os testes corriqueiros, ou seja, mas isso também requer um investimento muito grande. Eu estava assistindo recentemente uma live onde o diretor executivo da Liga Nacional de Basquete do NBB, do Novo Basquetebol Brasil, está constantemente em reuniões, em Zoom meetings e nessas plataformas de webinar, de você fazer tudo remotamente, e avaliando a questão da retomada do Campeonato Brasileiro para a próxima edição, porque não sei se vocês sabem, o Campeonato Nacional de Basquete da última temporada, ele não teve um vencedor, ela foi interrompida, a Liga cancelou a competição. A Liga Feminina de Voleibol também. Então, assim, tiveram as suas temporadas interrompidas e finalizadas. Pois bem, então agora discute-se o que vai ser feito para a próxima. E o próprio Sérgio comentava sobre a questão aí de importar 5.000 testes. Então, nós estamos falando do alto rendimento. Você tem aí os anunciantes, você tem os patrocinadores. Eu acho também que vai haver ali uma mudança em termos de conceito, de você poder dar visibilidade a esses eventos, mesmo que no primeiro momento seja com portões fechados, através da plataforma stream. A gente só pensava em transmissões televisivas através das emissoras. Né? TV aberta, depois o canal fechado e, consequentemente, agora através das plataformas digitais. Hoje vocês têm jogos sendo transmitidos pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Ou seja, então, será que vai haver um investimento maior e uma regionalização dessas plataformas junto às equipes? E eu aplico isso não só a basquete, mas às diversas modalidades, isso em diferentes âmbitos, no âmbito estudantil, no âmbito universitário. Ou seja, aí você olha por um lado empresarial, empreendedor, de você tirar algum proveito, alguma benéfica de um momento adverso, onde empresas vão se expandir, principalmente na área de comunicação. Você terá mais jornalistas, mais pessoas engajadas dentro de um cenário que a pandemia te fez fazer com que você tivesse que recorrer a esse tipo de recurso. Consequentemente, vai haver também, e já está havendo, em todos os segmentos da sociedade, e principalmente também no esporte, a questão da revisão dos valores. A renegociação dos valores de patrocínio, dos anunciantes, das cotas de transmissão e, consequentemente, também na folha salarial, de uma renegociação de valores de contrato. Porque o impacto ele é global e, consequentemente, o que justifica você manter o mesmo contrato que você havia negociado há um ano atrás, quando a economia era X e agora ela é Y? Então, tudo isso gera um impacto, um reflexo muito grande em todos os segmentos. Mas, mais uma vez, eu acho que a grande discussão e o que precisa ser feito é uma integração. Então, assim, não basta o corpo técnico achar, não basta só o corpo médico da saúde achar, porque o médico entende de saúde, o técnico entende da parte técnica da modalidade. Ou seja, tem que haver uma interação, uma integração de diferentes partes que movem essa engrenagem do esporte para determinar certas medidas e protocolos. Você falava no início
a respeito de eu estar aqui em Portugal, e eu vou te dar um exemplo de Portugal. Portugal, você tem as ligas profissionais, além do futebol, basquete, handebol, futsal, voleibol, só que já tem um calendário determinado para as competições profissionais, ou seja, as ligas profissionais, e não se bateu o martelo ainda em relação à base. É importante. Como é que vai ser de 18 anos para a base? Mirim, infantil, infante, juvenil, sub-14, sub-13, por aí vai. Então, já está havendo em Portugal uma integração de todas as federações. Então, a Federação de Basquete, Voleibol, Futsal, Handebol, Hóquei e Patins estão integradas, porque o que for determinado para o vôlei, consequentemente, vai ser replicado para as outras modalidades. Então, você já vê essa integração, essa unidade acerca de um tema importante que a gente está vivendo, de maneira de como vai voltar, quando vai voltar e de que maneira. Eu ainda acho, particularmente, que nós vamos enfrentar problemas, porque você vai ter pais responsáveis que vão dizer assim: pô, mas o meu filho está saudável, eu vou deixar ele lá treinar, ele vai estar num treino com 14, 15, 16 atletas, alguém lá está assintomático, passa para o outro, chega em casa, vai passar para a avó. Não quero correr esse risco. E se acontecer, e se testar positivo, ou seja, outro risco. Eu não sei se vocês estão acompanhando, a NBA entrou em recesso, ela criou uma bolha em Orlando, dentro do parque da Disney, levou todas as equipes para lá e elas vão... Começou ontem os jogos de pré-temporada e oficialmente elas retomam a temporada dia 30, agora desse mês. Ou seja, todos dentro de uma bolha, todos constantemente sendo testados. Mas aí eu faço a pergunta, imagina, por acaso, por circunstâncias, o LeBron James testa positivo. O impacto que se causaria na imprensa internacional, para a Liga, ou seja, vai parar. Então, todos os esforços, todas as medidas estão sendo feitas para quê? Para que isso não aconteça. Até no próprio Campeonato Carioca de Futebol, onde os atletas eram constantemente submetidos a testes, em alguns casos, atletas testaram positivo e não foram relacionados para o jogo, ficaram de fora. Ok, mas nem por isso deixou de ter o jogo. E também o atleta que testou positivo não pôde participar, ficou fora. Como é que a gente aplica isso na base, na formação, com esse número, desses milhares de atletas amadores e o custo disso? E quem financia isso? E a outra questão, para mim, que é a mais primordial, eu acho que assim, é o cerne da questão em relação à discussão do retorno às atividades e às competições no esporte, principalmente na base, que é quem vai assinar e vai assumir a responsabilidade? O clube, o técnico, os pais que deixaram, a federação, a confederação. Então, a discussão ela é tão ampla no sentido de criar alternativas e protocolos de como lidar com o esporte daqui para frente, enquanto não houver uma cura, uma vacina para a Covid-19, onde, ao mesmo tempo, essa grande interrogação, a gente não sabe quem vai assumir essa culpa em casos extremos de acontecer alguma coisa mais grave. Por isso, ainda a discussão, por isso, ainda essa incerteza, principalmente na base e na formação. Porque a gente já vê as ligas voltando, que é o caso da NBA, o Campeonato Carioca. Ontem tivemos o retorno do Campeonato Paulista em São Paulo, inclusive teve o jogo Corinthians e Palmeiras, tivemos o Grenal no Rio Grande do Sul. Ok, estamos falando de profissionalismo, estamos falando de onde entra aí as grandes patrocinadoras, entra a televisão, mas o esporte ele engloba muito mais do que os atletas profissionais de ponta. Porque se não houver a base para fomentar em cima, esquece, eles vão parar de jogar e você não vai dar sequência. Então, essa engrenagem como um todo é que precisa ser muito bem avaliada e bem discutida. Mais uma vez, entre diversas áreas e setores da nossa sociedade que gerem e que fomentam essa indústria do esporte em todos os sentidos. Alexei, falando agora da questão de marca, da questão de marketing, né? Daqui para frente, quando acabar ou quando houver uma vacina, como você citou,
Como vai ser a relação, como você vê que vai ser a relação de patrocínio, a relação com as empresas que patrocinam? Porque, veja bem, a gente já está passando por uma recessão econômica, né? E ela promete continuar ainda por mais um tempo. Como o gestor esportivo, seja ele da base, seja ele de ponta, deve aprender, deve lidar com essa situação? Porque a gente está falando de milhões, às vezes a gente está falando de pouco, de um pequeno gestor, de uma pequena equipe, mas há sempre essa relação de negociação entre patrocinador, entre empresas e clubes. Como é que você vê isso? Eu acho que, ainda mais nos tempos modernos e de hoje, que vai haver um grande investimento na área tecnológica. Eu acho que você vai ter que realmente investir muito mais nessa parte de interação, nessa parte de streaming, nessa parte de você criar teus stories, porque você vê pessoas hoje extremamente conectadas no mundo da internet, no mundo da tecnologia, e é até engraçado. Uma vez eu assisti a um comercial de que o garoto estava andando na calçada e ele estava mexendo no celular vendo a propaganda de uma loja. Uhum. Mas ele estava na calçada da loja e fisicamente tinha um letreiro e ele não se deu conta que estava passando em frente, mas ele estava mais atento ao anúncio que tinha no celular do que propriamente a loja que eu estou vendo no anúncio. Ou seja, são outros tempos, outros conceitos. E a gente tem que realmente ser muito criativo nessa área. Eu acho que aí a área da comunicação, a área do entretenimento, a área virtual, a área de vídeos, você tem hoje várias plataformas que fazem com que você tenha uma aproximação maior com o cliente, com o anunciante, e é através, pelo menos, desse momento que você vai ter que recorrer. Você vai ter aí uma área de marketing muito atuante, muito conectada com a área de comunicação, de maneira que você possa estar gerando esses conteúdos e retorno e aumentando o número de visibilidade e o alcance. Porque você, por si só, você tem que entender que você vai lá e faz o teu anúncio. Mas quando você vincula esse teu anúncio ao esporte, a um determinado setor, ao atleta, você vê, por exemplo, ontem mesmo eu vi a relação dos 5 atletas que mais arrecadam com publicidade, com patrocínio. O número 1, e disparado de longe, é o Roger Federer. Então, 80 milhões só de patrocínio. E aí você tem, na sequência, o Tiger Woods, você tem Cristiano Ronaldo, você tem LeBron James, você tem Stephen Curry. Ou seja, 2 atletas da NBA, um atleta de golfe, tudo com patrocínio. Mas você vai ver quantos seguidores tem o Cristiano Ronaldo no Instagram dele, não sei quantos milhões. Então, isso também alavanca e mostra para o patrocinador, olha, talvez você não tenha um alcance num comercial de 30 segundos numa emissora dentro de um determinado horário, mas essa tua marca vinculada a um personagem, a uma figura do esporte, que tem 160 milhões de seguidores, olha o alcance. Então, de novo, através da tecnologia, eu acho que é a grande oportunidade dos clubes, dos administradores, pensarem de forma de que a gente pode lidar e, ao mesmo tempo, de dar de contrapartida para o patrocinador esse retorno, essa troca, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que os valores e as receitas vão cair. Então, o teu anunciante também está tendo perda de vendas, perda de serviço. E isso vai também refletir na hora de você renegociar os valores para um futuro contrato de patrocínio. Alexei, a gente tem 2 questões aqui nas nossas redes sociais. Uma é da Fafá, ou do Fafá, que está perguntando, eu não sei se você vai saber falar sobre isso, se é da sua alçada, mas sobre a questão da Maratona do Rio, né, que era uma das corridas que iam fazer parte do preparatório para Tóquio, né, que já passou para 21, e as corridas de rua também, que atraem milhões de pessoas em todo o país, foram todas canceladas para esse ano, e é uma indústria que mexe com muito dinheiro, muito patrocínio e muitas marcas. A gestão esportiva é muito forte nesse quesito. Você tem alguma visão sobre isso? Não, e tudo agora é achismo. Principalmente a questão do que envolve aglomeração. Porque nesse momento de pandemia, a gente sabe que a maior remédio, maior prevenção que nós temos é o espaçamento, é o distanciamento.
Então, por exemplo, para que vocês saibam, e falando dessa questão das adversidades, a Procter & Gamble renovou o contrato com o Comitê Olímpico Internacional na data de ontem para os próximos 2 ciclos olímpicos, que é França em 24 e Los Angeles em 28. Ou seja, como a Olimpíada ela foi adiada e não cancelada, isso também não gerou nenhum tipo de retorno, de perda por conta, inclusive, dos seguros, que todos esses grandes eventos você tem um seguro, mas, ao mesmo tempo, imagina para quanto vai passar os valores desses seguros para as próximas edições de Jogos Olímpicos. Tem alguma 50%, eu não devo estar muito longe disso, dos atletas já estavam pré-qualificados para participar das Olimpíadas e outros 50%, eu digo de uma maneira em geral, ainda teriam ali seletivas, eliminatórias, classificatórias para a Olimpíada, e tudo está estagnado, está tudo parado. Ou seja, a gente entende que vai haver uma queda de performance, atletas irão participar da Olimpíada ano que vem, que foi adiada para o ano que vem, se classificando talvez com um tempo menor, ela uma vez sendo realizada, ok, mas em termos de performance, de resultado, com uma perda em relação à própria dificuldade de preparação. No último final de semana, o time Brasil, através do Comitê Olímpico Brasileiro, desembarcou em terras portuguesas com uma delegação aproximadamente de 80 e poucas pessoas, com atletas da nado sincronizado, natação, judô, para fazer um estágio de treinamento aqui em Portugal, até pela parceria, proximidade, língua e, consequentemente, também Portugal ter sido uma referência para o mundo em relação aos baixos números de casos, de pessoas, de óbitos por conta. Então, Portugal foi, assim, um país que realmente respeitou e seguiu as normas de como se preparar para esse momento da pandemia. E precisa também reativar a sua economia, precisa reativar a sua modalidade, no caso o esporte. Eu falo por experiência do meu filho José Afonso, ele tem 16 anos, está aqui na cidade de Albufeira, e ele treina todo dia de manhã com a equipe principal dos atletas portugueses que jogam no Imortal de Albufeira. Os americanos e estrangeiros estão chegando agora no final do mês, no início do próximo mês, porque a temporada começa em outubro. Então eu falo pelos atletas e pelas atividades que já começaram aqui. Chegam de manhã no ginásio, cada um tem que medir a temperatura, todos entram com máscara, você tem uma marcação que você tem que obedecer uma rota, você tem a entrada para a sala da musculação e, consequentemente, a saída. Você respeita os espaços, toda vez que você termina de fazer um exercício, você tem que higienizar, você tem ali álcool gel em todos os lugares, depois você vai para a quadra, começa a fazer os arremessos, você não tem nada ainda de conjunto, e basquete é um esporte coletivo, 5 contra 5. A Fafá perguntou da questão da maratona, eu fico imaginando uma largada. Eu já participei de corrida de rua, 5 mil, 10 mil ali juntos. Então, assim, Fafá, sendo bem objetivo e respondendo, não sabemos, está tudo parado. E eu estou vendo, por exemplo, algumas academias no Rio de Janeiro que já estão voltando com as atividades, onde todos estão malhando de máscara. Então, eu acredito que os especialistas e as pessoas que da área de saúde e da própria área da gestão do esporte, Comitê Olímpico Brasileiro e demais órgãos, e Secretaria Nacional, ou seja, envolvendo essa cadeia toda que fomenta o esporte, uma discussão ampla. Será que não vamos ter, então, a partir de agora, maratona e as pessoas largando com máscara? Pode ser. Será que as pessoas não vão largar de máscara e luva? Não sei. Então, assim, tudo isso eu tenho certeza que está sendo discutido e avaliado. Alexei, para a gente fechar o nosso papo, que já passamos de meia hora, quando o papo é bom, passa rápido. O Daniel, ele fala: Alexei, sua visão é excelente, mas tenho uma dúvida. Você conhece muitos administradores atuando como você está atuando? Minha preocupação é que outros profissionais estão ocupando a nossa área. Acredito falando da gestão esportiva. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho da administração e gestão esportiva como um todo, Alexei? Érica, o que o Daniel está falando é um fato, é uma realidade.
mudou muito, tá? Se a gente olhar para o esporte, se a gente fizer um retrospecto de como as pessoas lidavam com o esporte há 20, 30 anos atrás, você vê um avanço muito grande, inclusive a entrada do marketing esportivo, o ingresso de várias empresas de capital. Nunca se investiu tanto no esporte como nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, você requer de especialistas, de profissionais, pessoas que realmente tenham esse conhecimento amplo. Necessariamente, a pessoa não precisa ter sido um atleta. Se você foi um atleta e buscou essa formação, ótimo, porque você tem a experiência dos dois lados. Mas, às vezes, a gente vê pessoas ocupando certas funções dentro da área do esporte que não são técnicas, porque foram levadas ali por questão de confiança, cargo de confiança. E a gente vê muito isso, às vezes, no setor público, em secretarias de esporte, em alguns governos, onde você deveria ter pessoas técnicas lidando e trabalhando, e você vê pessoas ocupando porque são cargos políticos. Então, Daniel, isso aí é um exemplo de que onde o esporte perde e ele se enfraquece por não termos gestões como essa. Por outro lado, a gente vê várias iniciativas, por exemplo, como Atletas pelo Brasil, onde você tem um protocolo de governança, de compliance e de transparência, onde federações, clubes e confederações estão completamente engajadas em mostrar para a sociedade que elas estão administrando e gerindo seus recursos e aplicando os recursos da maneira como deve ser feita. Consequentemente, o Pacto pelo Esporte traz diversas empresas do setor privado e público que já têm um envolvimento dentro do esporte, onde eles vêm, certificam e aprovam. É como se você estivesse unindo as pontas. Eu sou clube, sou federação, preciso de recurso, eu sou empresa, tenho os recursos, tenho os milhões para investir. Tá, mas eu vou liberar isso para você, e você vai fazer como deve ser feito, dentro de uma organização, de uma gestão profissional? Vou. Mas para que isso seja bem feito, aí, Daniel, precisa de pessoas profissionais, capacitadas, gestores. A gente vê já um reflexo muito grande em diversas federações, confederações e clubes que já atuam dessa maneira. Mas, pensando no Brasil como um todo, o universo é muito pequeno. Então, você não pode, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro e pensar em 1, 2 clubes que são administrados e geridos dessa maneira, quando você tem uma centena de clubes que não são. Então, tem muita criança e jovem que tem dificuldade de acesso ao esporte, de poder praticar, de poder evoluir, de você ter mais resultados de competição, mas que você só vai ter dentro de uma estrutura profissional. Para você ter dentro de uma estrutura profissional, você precisa se profissionalizar. E aí, os clubes que foram por esse caminho não inventaram a roda, mas pegaram a rota certa, hoje estão evoluindo, estão andando com as próprias pernas. E finalizando, precisamos separar definitivamente, até por uma questão cultural, e principalmente os clubes de futebol de camisa, aquela coisa que o futebol sustenta o resto. Acabou isso. O futebol ele é um departamento autônomo, separado, individual, independente, onde gera e tem suas próprias receitas, e as demais modalidades olímpicas têm que se autogerirem, têm que ser autossustentáveis. E você tem, de novo, lei de incentivo ao esporte, você tem a CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, você tem lei de incentivo de CMS estadual, ou seja, você tem patrocinador direto com aporte, você tem diversas ferramentas e alternativas para você poder andar com as próprias pernas e ser autossustentável. Como é que faz isso? Com profissionais, como o Daniel citou, com gestores, com administradores. E também o que implica, às vezes, a não realização disso, um modelo de sistema de esporte no Brasil. A gente ainda tem clubes centenários, com aquela questão de entidades sem fins lucrativos, de modelo associativo, de conselho, de aprovação de conselho, diferente de alguns clubes que se tornaram SA. Então você consegue viabilizar algumas coisas através de um sistema empresarial, clube-empresa, que diferente de um clube, de um modelo antigo, a lei não se aplica. Por exemplo, na França e Inglaterra, as federações estão gerando crédito para os clubes para renegociar uma linha de crédito,
para passar esse momento. No Brasil, ninguém fala ainda sobre isso. Então, esse momento de renegociação de dívida, de você conseguir um fôlego que está sendo, em alguns países, bem gerido pelos órgãos que são competentes dentro da modalidade, no caso específico de futebol, estão conseguindo isso através do modelo da gestão como é o Futebol SA, diferente do Brasil. Alexei, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, foi excelente conversar com você. E boa Beijão. Sorte aí no velho mundo. Muito obrigado, um beijo, Érica. Agradeço o convite, um abraço para todos aí do CRA e sempre disponível às horas quando vocês precisarem, tá bom? Um beijão, bom dia para todos. Obrigada. E você que acompanhou a gente até aqui, já sabe, semana que vem, terça-feira, 10 horas da manhã, mais um ADM Live para você. Fique bem, bom fim de semana. Tchau. Beijo, tchau.